No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2, assim diz a palavra do Senhor. E dizendo Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus entre vós. O reino dos céus, ele é chegado ao coração do homem, através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. O reino dos céus é um reino de paz, de amor, de alegria. O reino dos céus é a glória de Deus. Então você imagine o amor de Deus pela humanidade, por mim, por vocês. Um dia estávamos totalmente deletado, excluído do reino de Deus. Porque no início dos tempos, na criação de Deus, quando Deus criou o mundo físico, a terra e tudo aquilo que nele há, foi feito através da palavra de Deus. E nenhuma das suas obras foi semelhante a ele, igual ao homem. O privilégio que nós temos, e fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus não criou os animais, o reino vegetal, o reino animal, à imagem dele, de todas as suas criaturas. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Como é que nós parecemos com Deus? No seu caráter espiritual, na sua moral espiritual. Tudo que Deus fez foi perfeito e harmonia com Ele. Quando Deus colocou o homem na terra, até ali havia uma aliança entre Deus e o homem, havia uma harmonia entre Deus e o homem. Porque o reino de Deus é este reino. É um reino de glória, é um reino de sintonia, de harmonia. É um reino eterno do Senhor, é assim. Mas tudo por conta de um outro ser, mesmo criado pelo Senhor, mas um dia quebrou aliança com Deus, um dia se rebelou contra Deus. Um dia ele achou no seu coração dizer que era semelhante a Deus e que acima das estrelas subiria e seria mais alto do que Deus. Ele próprio se transformou no ódio, na dor, na destruição, inimigo de Deus, inimigo contra tudo feito por Deus. Como Satanás, ele deixou a sua habitação celestial e foi expulso. Apocalipse capítulo 12, 4, a Bíblia diz que com a sua cauda trouxe a terça parte dos anjos, anjos rebeldes, agora anjos cheios de ódio contra Deus e contra tudo feito por Deus. Como ele deixou a habitação celestial, ele agora ganha um reino terreno, um reino temporário, e toda a sua missão, desde os céus até aqui a terra, era montar o seu reino, estabelecer o seu reino. E este reino, para ser estabelecido aqui neste mundo físico, não poderia ser feito um reino físico,
um reino de um trono de madeira, de ferro ou de algo material. Era um reino material. Mas para ele estabelecer esse reino, ele precisaria de uma autorização do próprio ser humano, do homem, para estabelecer. Mas tudo o que ele precisaria era apenas um corpo. A prova é que a primeira ação de Satanás foi entrar no corpo de uma serpente, para através desse corpo da serpente chegar ao corpo humano, a criatura de Deus, a obra de Deus, a obra-prima de Deus. E exatamente, ele tentou a Bíblia não diz quantos anos, se foi 10, 20, 100, 1 milhão de anos, porque até aí estava em uma eternidade, a eternidade não está limitada ao tempo, mas eu não tenho dúvida que Satanás, através dessa serpente, veio tentando muitos anos fazer com que o homem quebrasse a aliança com Deus, quebrasse a comunhão com Deus e transferisse essa comunhão e aliança para ele. Era essa a chave que ele queria. Era a chave para abrir o seu reino das trevas, implantar aqui sobre a terra o seu reino de destruição. E foi exatamente quando o homem, ele, dentro do seu livre-arbítrio, o direito de escolha, ele simplesmente por uma razão própria, ele toma a decisão de quebrar a aliança com Deus e a comunhão com Deus. Automaticamente esse homem, ele se afasta de Deus e Deus já não pode mais estar ali, porque Deus é santo, Deus não contempla o pecado. O homem se afasta totalmente e agora Satanás estabelece o seu reino aqui na terra, um reino de destruição, um reino que há milhares de anos ele vem tentando destruir tudo que é de Deus, acabar com tudo que é de Deus. E através deste reino estabelecido, que foi o pecado, foi aonde que neste reino maldito, este reino das trevas, foi aonde que ressurge, que é criado pelo reino das trevas, todo tipo de ódio, de maldade, de enfermidade, de divisão, de destruição e desarmonia entre o Deus eterno. O homem se afastou completamente de Deus, mas o amor do Senhor, o amor ágape, o amor de Deus para com o homem, ele tenta resgatar a humanidade de volta para ele em centenas e centenas de anos, enviando reis, juízes, profetas, a lei através de Moisés. E nenhuma dessas tentativas foi suficiente para trazer o homem de volta. Até aí, os céus estavam como bronze, todos nós condenados à morte eterna, ao sofrimento eterno, à dor eterna. Mas o plano de Deus, ele jamais pode ser frustrado. Satanás acha que frustrou o plano de Deus em estabelecer o seu reino através do querer do homem, da autorização do homem. E foi exatamente isso. Foi necessário Deus pegar seu único filho e enviar ele a este mundo para ser sacrificado. Porque assim como o pecado entrou através do homem, o pecado teria que ser destruído através do homem. O reino de Satanás foi estabelecido através do homem, dentro do corpo do homem. E seria necessário que através de um corpo do homem chamado Jesus, teria que ser destruído, aniquilado lá na cruz. E foi através da morte do Senhor Jesus na cruz onde destruiu todo o império das trevas, todo o poder das trevas foram destruídos. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 10,7, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Em Isaías capítulo 63, versículo 4, porque o dia da vingança está no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. O reino de Deus, ele foi estabelecido restabelecido, o reino de Deus chegou até nós através de Cristo Jesus, Jesus nos céus e o Espírito Santo aqui na terra, onde trouxe o reino de Deus ao nosso coração. O coração, quando ele está no reino de Deus,
Porque o reino de Deus, ele não começa nos céus. O reino de Deus começa dentro de nós. O reino de Deus não é um reino de enfermidade. Não é um reino de destruição. Não é um reino de dor. Não é um reino de separação, de divisões. Se em um reino permanece ódio, mágoa, tudo isso que eu te falei, isso não é o reino de Deus, é o reino das trevas. Isso caracteriza que ainda existe um pedaço do reino das trevas dentro da pessoa. Precisamos assumir a nossa fé. Precisamos entender que nós estarmos no reino de Deus é um reino de vitória, é um reino de paz, é um reino de saúde, é um reino de vida. E precisamos entender isso. Há uma grande dificuldade nas mentes do cristianismo entender esta palavra. Lucas capítulo 11, versículo 20. A Bíblia fala que o poder de Deus expulsou os demônios com o dedo de Deus. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vou chegar do reino de Deus. Não adianta. É dois reinos. O reino eterno de Deus e o reino satânico. Ou o homem está sob influência do reino de Deus, ou está em influência do reino do diabo. Não tem outra. O mundo espiritual, ele influencia o mundo físico. O reino que foi estabelecido por Satanás já foi quebrado, destruído pelo poder do Senhor. Aqueles que se arrependeram, aqueles que se voltaram a Deus, o reino do Senhor chegou até ele. Chegou neste coração. Essa é a verdade. No livro de Marcos capítulo 9, versículo 10 também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Não podemos aceitar de hipótese alguma que nós estamos dentro do reino de Deus e parece que dá a impressão que nós não estamos no reino de Deus, porque é um reino de briga, de raiva, de ódio, é que impera às vezes no coração do homem. Eu quero aproveitar este momento, você que está ouvindo esta pregação, em que reino você está? Você está mais para o reino do Senhor, dos senhores, Rei dos reis? Ou seu coração está mais para o reino onde habita todas as hostes malignas? Tenha uma vida de paz. É só possível neste mundo ter uma vida de paz, mesmo passando as lutas e as tempestades, quando o reino de Deus é chegado até vós. Quando o reino de Deus é chegado até o coração do homem, há uma mudança, mas há uma mudança notória. Há um desejo ardente pela justiça do Senhor, há um desejo ardente pela presença do Senhor, há um desejo ardente de estar andando sempre com o Senhor. O Senhor estabelece o seu reino através dos seus filhos aqui na terra. Cada um de nós que aceitamos o Senhor Jesus como Salvador da sua alma, carregamos dentro de nós o reino de Deus, o reino de paz. Onde quer que você vá, você representa o reino de Deus, a harmonia, a atmosfera celestial. Aonde você estiver, seja qual for a pessoa que estiver ao seu lado, eles têm que sentir essa atmosfera celestial, porque você representa a Cristo. Você é a luz do Espírito Santo. Será que isso tem acontecido? Será onde você está, as pessoas, ao estar na tua presença, é irradiado pela paz, pelo amor? Se isso não acontece, algo tem de errado. Algo tem de errado. O que levou multidões a seguir a Cristo? O que levou multidões a ser atraído por Cristo?
o seu poder. Este poder é o mesmo. A Bíblia diz que este poder, ele é chegado até vós através do reino dos céus. O Senhor Jesus, ele vive e reina para sempre. No livro de Mateus, capítulo 20, versículo 1, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que sai de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Aleluias. Salmo 22, 28, porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. No livro de Atos, capítulo 13, 5, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também a João como cooperador. Isaías 47, 5, assenta-te, calada, e entra nas trevas, ó filho dos caldeus, porque nunca mais será chamado Senhora de reinos. Mateus 13, 11, ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. 1 Coríntios 4, 20, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O reino de Deus é poder dentro de nós. Toma posse, toma posse, toma posse desta autoridade que o Senhor confiou nas tuas mãos. Senhor meu Deus, que esta palavra, que é uma semente do teu reino, seja plantada nos corações do que ouve esta palavra. Que Deus abençoe a todos. Uma boa sexta-feira. Que o Espírito do Senhor ilumine a tua mente e guie os seus passos. Que a presença de Deus seja notória em tua vida. Não se desespere. O reino de Deus é chegado até vós. O reino de Deus começa aqui nesse mundo físico, através de nós. Aqui dá-se início e findaremos no reino da glória com Cristo e todos os seus santos. Amém. Glória a Deus.